E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de mineralogia. Eu sou o professor Robson e essa é a videoaula número 5, onde abordaremos sobre a classificação dos minerais, parte 2. Então o objetivo principal é conhecer as principais classes mineralógicas baseadas em critérios químicos e que foram abordados na videoaula de número 4. E quais foram essas classes mineralógicas? Então vimos que atualmente o critério mais adotado pelos mineralogistas é aquele que leva em consideração a composição química, principalmente o radical ou o grupo aniônico dominante. Então, como vocês viram, nós temos aqui uma tabela onde a primeira coluna representa a classe e a segunda coluna representa o ânion radical aniônico de cada uma dessas classes. Os elementos nativos, a fórmula geral é simplesmente o elemento metálico, e esse elemento metálico ele pode ser englobado em três grandes classes. Nós temos os metais nativos, que podem incluir ouro, prata, cobre, platina, paládio, etc. Nós temos os semimetais nativos, o arsênio, bismuto, antimônio, selênio, telúrio, e nós temos os elementos não metálicos, como por exemplo o enxofre e o carbono. Este último forma, por exemplo, a grafita e o diamante. De uma forma geral, os elementos nativos eles possuem estruturas simples, já que constituem apenas um elemento químico, e são representados por ligações metálicas e covalentes, esses covalentes principalmente para os não metálicos, como o enxofre e o carbono. E de uma forma geral, os elementos nativos ele têm como propriedade dois grandes blocos: os blocos dos metálicos, onde você vai ter brilho metálico, uma dureza relativamente baixa, são maleáveis, dúcteis e sécteis, e são bons condutores e possuem alta densidade. Enquanto isso, os não metálicos eles possuem uma dureza um pouquinho mais baixa, apesar que o diamante ele possui uma dureza bem expressiva, então por isso que está aqui de baixa a alta, são quebradiços e mal condutores. E de uma forma geral, os elementos nativos eles são aplicados como minerais metálicos, sendo componente de ligas metálicas, e podem ser utilizados como minerais industriais, como por exemplo o grafite como lubrificante e o diamante como um abrasivo. E aqui nós temos algumas imagens que representam esses elementos nativos. Estou tentando sempre nos slides trazer o nome do mineral e ao lado a sua composição química. Depois a gente passa para a segunda classe mais expressiva, que são os sulfetos. Os sulfetos possuem como fórmula geral esse X e o Z. Esses denominadores Mn seria a quantidade de átomos que possuem. Mas de uma forma geral, sempre foque as letras principais. Então o X pode ser o quê? Pode ser um metal, como mostrei para vocês anteriormente, pode ser ferro, pode ser níquel. E o Z vai ser um não metal. E o não metal vai ser o quê? Vai ser o radical aniônico, que vai ser o enxofre ou o arsênio, como vocês podem visualizar aqui. O S, 2-, significa que ele vai receber 2 elétrons para se estabilizar, ou o arsênio 2-. Isso aqui está errado, pessoal. Esse Z aqui, ferro, cobre, níquel, não é certo. O Z é apenas o enxofre. E como química geral, nós temos estruturas relativamente simples, representadas tanto por ligações iônicas, metálicas e covalentes. Então, como eu falei em aulas anteriores, os minerais eles não vão ser representados por apenas um tipo de ligação. Vai ter classes que vai permear em todas as ligações químicas. E como propriedade dos sulfetos, nós temos que são materiais opacos, ou seja, não passam a luz, vocês vão ver lá na frente. São geralmente coloridos, apresentam brilho metálico, traço colorido, dureza relativamente baixa, entre 2 e 4, que vocês vão ver essa escala de dureza mais para frente, sendo que nós temos uma exceção, nós temos um sulfeto que se chama pirita e ele apresenta uma dureza relativamente elevada, uma dureza 6. E de uma forma como um todo, geralmente nós temos densidades altas para a classe dos sulfetos. E como aplicação, nós temos que incluir a maioria dos minerais metálicos, e principalmente fontes de quê? De antimônio, bismuto, cobre, chumbo. Aqui a gente pode ter algumas imagens de minerais, como por exemplo a bornita. Sempre lembre de verificar o nome do mineral e a fórmula química do mineral. Então, por exemplo, aqui vamos pegar a bornita. A bornita ela tem 5 átomos de cobre, 1 de ferro e 4 de enxofre. Então veja, se eu for fazer aqui aquele detalhamento de cátion e ânion, vai sobrar o enxofre como um ânion principal. Logo, ele é um sulfeto. Passando para a próxima, a gente entra nos sulfossais, que é bem semelhante aos sulfetos. A diferença é que vejam que aqui nós temos que o X vai ser um metal e o Y pode ser um arsênio ou um antimônio, entra na jogada. E o Z continua a mesma coisa lá do sulfetos, vai ser enxofre ou arsênio. E de uma forma como um todo, são minerais de enxofre não oxidados,
Como propriedades vão ser bem semelhantes, tem brilho metálico, anão metálico, dureza relativamente baixa e alta densidade específica. E sua principal aplicação, assim como os sulfetos, eles são aplicados nas ligas metálicas. E aqui a gente pode ter alguns exemplares de sulfossais, como por exemplo a pirargita, a prostita, sempre verificando o que? A nossa fórmula química. Ó. Então veja que eu falei para vocês. Ó. Vamos pegar aqui a prostita. A prostita tem o que? 3 átomos de prata, para 1 de arsênio, para 3 de enxofre. Então veja que o radical aniônico aqui vai ser o arsênio junto com o enxofre. E o meu cátion vai ser a minha prata, o Ag. Depois a gente entra no grupo dos óxidos e dos hidróxidos. A fórmula geral dos óxidos hidróxicos vai ser esse X, YO, onde o meu XY vai ser o meu metal. Então veja que a grande diferença do óxido para o hidróxido é o quê? Enquanto que no óxido você vai ter apenas um oxigênio, no hidróxido você vai ter junto o hidrogênio, o OH. Os óxidos eles podem ser classificados em simples ou múltiplos. Simples é quando ele tem o quê? Simplesmente um metal. E quando ele tem múltiplo, ele possui 2 metais. Então, e as principais propriedades dos óxidos hidróxidos é que eles são duros, são densos, são refratários, apresentam brilho metálico a não metálico, sendo principalmente os hidróxidos menos duros e produtos de alteração. E a principal aplicação é porque são principais minérios de elementos metálicos, principalmente do ferro. Então a gente tem grandes jazidas aí representadas por óxidos. E todos esses materiais são aplicados aonde? Na indústria siderúrgica. Então, como vocês podem ver aqui algumas imagens de óxidos, nós temos aqui, mais uma vez, o nome do mineral e ao lado sua identidade química. Então, a pirolusita tem um átomo de manganês para um átomo de oxigênio. Então, ele é um óxido de manganês. A cassiterita, nós temos o que? Um átomo de estanho para 2 de oxigênio. Então, vejam que todos aqui são óxidos. E aqui a gente tem os hidróxidos. Então, qual é a grande diferença dos óxidos para os hidróxidos? A presença do OH. Então, por exemplo, limonita, você vai ter ferro, oxigênio e a hidroxila, o OH. Passando para a próxima classe, a gente entra nos halogenetos. Então, a fórmula geral deles é esse Xz, onde o X vai ser o meu cátion, geralmente um elemento alcalino. Então nós temos o que? O Z seria o radical aniônico, que vai ser o cloro, o bromo, o iodo ou o flúor. Nós temos ligações iônicas e covalentes ocorrendo e geralmente os halogenetos eles vão se cristalizar no sistema cúbico, justamente pela questão da eletronegatividade, a organização desses átomos, etc. E como principais propriedades desses halogenetos, nós temos um alto grau de simetria. Quando eu falo em alto grau de simetria, eu falo questão de eixos de simetria, centro de simetria, plano, etc. Dureza baixa, alguns sais vão ter sabor salgado, a fusão geralmente é moderada a alta e possui baixa condutividade térmica e elétrica. A principal aplicação desse material é utilizar como fonte de sal de cozinha, fonte de cloro, sódio, flúor, potássio, tanto nas indústrias químicas como fundentes na indústria siderúrgica. E aqui a gente tem algumas imagens dos halogenetos. Então vejam aqui na primeira imagem, por exemplo, uma halita, onde ela é representada por um átomo de sódio, que é o nosso cátion, e o nosso ânion, que é um átomo de cloro. Aí depois a gente entra naqueles materiais que têm mais características de um radical aniônico. Quando eu falo radical aniônico é porque você não vai ter apenas um elemento químico, você vai ter um grupo. Então nós temos os carbonatos, que vão ser representados como fórmula geral Xe2, onde geralmente o X vai ser um elemento metálico, como vocês podem ver aqui, magnésio, ferro, zinco, e o Z vai ser o meu radical aniônico, que é o carbono com 3 oxigênio, que a gente chama de carbonato. E é importante destacar que eles podem ser hidratados. Quando eu falo hidratado, é que pode vir adicionado uma molécula de H2O. Temos muitas ligações covalentes iônicas e é importante uma característica dos carbonatos que eles podem efervescer na presença de HCl. Como principais propriedades, tratam-se de materiais transparentes a translúcidos, possuem brilho não metálico, traço branco, dureza baixa e densidade geralmente variável. Nós temos grandes representantes abaixo de 4, mas também temos alguns representantes com dureza elevada.
E o seu principal aplicação dos carbonatos é o quê? O uso industrial, principalmente na cerâmica, na química, fundente, óptica, na indústria de cimento, com carga na indústria farmacêutica, aquilo que eu falei para vocês que o comprimido, geralmente o pó é um mineral para proteger o princípio ativo, então os carbonatos são muito úteis nessa aplicação. E também na questão agroindustrial, então eles são utilizados como corretores de solo, nutrição de solo, então é muito importante os carbonatos. E aqui a gente tem alguns exemplares de carbonatos, como por exemplo calcita, que é um dos grandes representantes, onde você vai ter o cátion, que é o cálcio, e você vai ter o íon ali, carbonato, que é o CO3. Aqui a gente tem os carbonatos hidratados, como eu falei para vocês. Observe que a nossa fórmula química ela é o quê? Vai ter o nosso cátion à frente, aqui nós temos 2 átomos de cobre, o íon carbonato, e adicionado esse íon carbonato, nós temos o que? A hidroxila, o OH. Então é por isso que ela é um carbonato hidratado. Depois a gente entra no outro grupo chamado os sulfatos. Então, os sulfatos, como fórmula geral, vão ser o X, que vai ser um elemento também, um metal alcalino, um terroso, como por exemplo alumínio, cálcio, cobre. E o Z vai ser um radical aniônico, que é o SO4, que é o sulfato. E assim como os carbonatos, eles podem ser hidratados, ou seja, adicionados de moléculas de água. Também possui ligação covalente iônica e não podem ferver na presença de HCl, certo? Aqui está errado. Como propriedades principais, eles são transparentes a translúcido, possuem brilho não metálico, traço branco, dureza baixa e densidade baixa também. Então, como vocês viram, esses elementos de radicais aniônicos, geralmente eles não possuem propriedades metálicas, como a gente mostrou anteriormente nos óxidos e nos sulfetos. O seu principal aplicação é o que? Uso industrial, seja em tintas, insumos de perfuração, cimento, gesso, na medicina, e como fonte de estrôncio, cobre e chumbo. E aqui nós temos alguns exemplares de sulfatos. O primeiro aqui nós temos a barita, vejo que nós temos o cátion aqui, o Ba, um átomo de enxofre com 4 de oxigênio, que vai corresponder ao meu radical aniônico, então é sulfato de bário. Aqui no centro nós temos a gipsita, que é um sulfato, SO4, vocês estão vendo aqui, de cálcio, hidratado, adicionado aqui a molécula de água que eu falei para vocês. Depois a gente chega nos fosfatos, que tem fórmula geral XE. Então veja que esses últimos grupos eles são bem semelhantes na sua estrutura, onde X geralmente vai ser um elemento metálico e o Z vai ser o meu radical aniônico, que no caso aqui é o radical fosfato. E como principais propriedades, nós temos que eles podem ser o quê? Transparentes a translúcidos, possuem brilho não metálico, traço branco, uma dureza relativamente média, que vocês vão ver lá no futuro, e uma densidade alta. E a sua principal aplicação é o que? Eles são fontes de fertilizante, justamente porque essa questão do fósforo é muito necessário nas plantações. Ele é fonte de vanádio, ligas e ferramentas, chumbo, urânio, lítio, além de poder ser utilizado também como gemas. Esse vanádio aqui, pessoal, é dos vanadatos, certo? Que geralmente estão associados aos fosfatos. E ao lado nós temos uma imagem aqui de uma apatita. Como vocês podem verificar aqui, nós temos o íon, o grupo aniônico fosfato, associado a cálcio e a flúor. Depois a gente entra nos nitratos, que vão corresponder à fórmula geral XE novamente. Então, como sempre, o X geralmente vai ser metais, então sódio, potássio, alumínio, e o Z vai ser o radical aniônico, que no caso aqui o radical nitrato. E de uma forma geral, ele pode conter outros ânions e água. Então, a fórmula ela pode ser XE, mas pode ser adicionado a uma molécula de água, a um outro material aniônico. E o importante dos nitratos é que eles são menos decompostos quando em contato com material ácido, ao contrário do pessoal do carbonato, que geralmente eles são decompostos. E como propriedades, a gente também destaca que são transparentes a translúcido, apresentam brilho não metálico, o traço branco, afracamento colorido, uma dureza relativamente baixa, vocês vão ver que abaixo de 3 é baixíssimo, e densidade baixa também. E como aplicação nós temos que é a fonte de sódio, principalmente o salitre do Chile, que eu vou mostrar, e potássio, o nitro para fertilizantes. Então aqui nós temos a imagem dos dois minerais. Então aqui nós primeiramente temos o nitro. Então o nitro, veja que é um nitrato de potássio. Então você tem aqui o cátion representado pelo potássio e o meu radical aniônico, NO3.
Enquanto que o salitre do Chile é o quê? É um nitrato de sódio. Então você vai ter o Na associado ao NO3. Passando, a gente chega nos boratos, que tem como fórmula geral o mesmo Xe, sendo o X metais e o Z o radical aniônico borato. Como características químicas, a gente pode ligar esses materiais a outros ânions, principalmente radicais de amônia, como vocês podem ver aqui o NH4, ou outros íons complementares, como por exemplo o hidroxila, o OH, o cloro, o flu. E também é muito importante que os boratos eles se polimerizam. Vocês vão ouvir muito esse termo lá quando a gente estiver falando de silicato. Polimerizar é como se você unisse várias moléculas semelhantes para formar uma grande cadeia. E como propriedades a gente tem que são materiais transparentes a translúcidos, brilho não metálico, possui traço branco, dureza baixa e densidade baixa. Não se preocupe que essas propriedades a gente vai aprendendo com o passar do nosso curso. Aqui é só para destacar que cada uma dessas classes possui propriedades semelhantes, ok? E como aplicação a gente tem que os boratos eles podem ser utilizados como medicamento, na indústria de vidros, ela é muito importante para dar uma resistência química e térmica também para uma vidraria, por exemplo. Na indústria cerâmica, como fibra de vidro, detergente e uma série de outras aplicações. Aqui a gente tem, por exemplo, dois representantes dos boratos, um mineral chamado boracita, como vocês podem ver aqui, ó, aquela estrutura mínima exigida, como foi dito no Xe, né, o íon borato, associado a um halogenito aqui que tem um cloro, e o cátio, que é o magnésio. E nós temos aqui a ulexita, que é um material um pouco mais extenso, né? Veja que tem o íon borato, o íon hidroxila e água. E um importante desse borato é que ele é muito utilizado como fibra óptica. Então veja que tem aqui uma palavra ao fundo, a ulexita, e você tem como se fosse um deslocamento dessa palavra ao fundo. Então ela é muito utilizada para difratar raios. Depois a gente entra nos wolframatos ou tungstatos. Eu trouxe aqui, pessoal, porque é importante, já que a Brejuí, a nossa amiga Xelita, ela é representante dessa classe de minerais. Porém, ela não é tão expressiva em ocorrência. Então, assim como os demais, tem fórmula geral Xe, onde X vai ser o metal e Z vai ser o grupo radical aniônico. A aplicação principal é fonte de tungstênio, de chumbo, de molibdênio, muito utilizada na indústria bélica. Então, teve um grande boom aqui na Xelita da Brejuí, justamente pela sua exploração bélica. Além de fazer parte de grandes ligas, justamente por ter um alto ponto de fusão, ser aplicado em pigmentos e etc. E como propriedades gerais, nós temos que eles são transparentes a translúcido, apresentam brilho não metálico, traço branco, dureza baixa. E uma coisa muito característica aqui é que possui densidade alta. Veja que varia de 2,98 até 7. Então essas escalas vocês vão aprender mais à frente. E por fim a gente entra no último grupo dos minerais, que é o grupo mais expressivo de todos, que são os silicatos. Então por que eles são o grupo mais expressivo de todos? Então aqui eu trago para vocês dois gráficos de pizza. No primeiro gráfico de pizza vocês podem ver a composição da crosta terrestre. Então veja que basicamente a nossa crosta ela vai ser composta de quê? Oxigênio, silício, alumínio e alguns outros elementos leves. Então é de se esperar que os materiais mais expressivos sejam reflexos dessa composição, ou seja, silício e oxigênio. E já no lado direito, nós temos justamente as principais classes de silicatos que são distribuídos na crosta terrestre. Então veja que você tem a predominância de algum deles, né? Tem até aquele dito, né? Na dúvida é quartzo. Não, pessoal, na dúvida é um feldspato, porque vejam que o feldspato corresponde a mais de 50%, não, cerca de 50% das ocorrências de silicatos na crosta terrestre, ok? E aqui eu trago para vocês a estrutura mínima dos silicatos. Eu não vou me adentrar nessa especificação, porque tem várias classes, subclasses dentro de silicato, e elas são identificadas através da difratometria de raio-x. Mas de uma forma geral, a estrutura de um silicato ela é representada por X, Y, Z, O e W. O que seria o X? Geralmente é potássio, sódio e cálcio. Então, o Y pode ser manganês, ferro, magnésio, titânio, alumínio. O Z, aqui no caso, vai entrar no nosso radical aniônico. Então, o Z geralmente ele pode ser um alumínio que está substituindo ali o silício, mas o principal aqui é o silício. E o O é o oxigênio mesmo, enquanto que o W pode ser aquela velha molécula de
OH, que seria o meu material hidratado. Então aqui nessa imagem ao lado vocês podem ver uma estrutura geral de um silicato, onde você vai ter ao centro o íon de silício, o Si4+, e em volta você vai ter os íons de oxigênio, certo? Formando o que a gente chama de tetraedro de sílica. Então essa configuração de tetraedros vai gerar diferentes silicatos. E de uma forma geral, esses tetraedros eles podem se polimerizar. Então aquela mesma palavrinha que vocês ouviram lá nas classes dos boratos, onde ele pode formar o quê? Ele pode se unir esses tetraedros e formar classes diferentes. Então, de acordo com a organização desses silicatos, desses tetraedros de sílica, você pode ter essas classes aqui. Nós temos, por exemplo, o nesosilicato, onde você vai ter um tetraedro isolado e em volta você vai ter alguns cátions. Você vai ter o que a gente chama de sorosilicato, que é como se fosse dois tetraedros ligados por um único oxigênio. Você vai ter um ciclosilicato, que é como se formasse um anel de tetraedros de sílica compartilhando um oxigênio. Você vai ter o que a gente chama de inosilicatos, que é como se fosse uma cadeia de tetraedros de sílica. Nós temos o filosilicato, que é como se fosse várias camadas de tetraedros de sílica. E, por fim, nós temos os tectosilicatos, que são organizações tridimensionais. Então, cada um dos átomos de oxigênio eles vão se ligar a outro tetraedro de sílica. E como de uma forma geral as propriedades dos silicatos são bem variáveis, principalmente conforme essa subclasse que eu acabei de mostrar para vocês. Vai ter alguns materiais que vão ter durezas mais altas, outros vão ter durezas mais baixas. Geralmente são transparentes a translúcidos, apresentam brilho não metálicos, cores expressivas, traço branco e densidade também bem variável. E aqui tem algumas imagens dessa classe dos silicatos. Então, está em cima aqui silicatos e nesosilicatos, mas de uma forma geral só são os silicatos, certo? Então, a primeira imagem é a olivina, onde você vai ter, por exemplo, um nesosilicato, onde você vai ter lá os tetraedros de sílica isolado. Você vai ter aqui o epidoto, que é um sorosilicato, onde você vai ter, por exemplo, os tetraedros de sílica ligados através de um átomo de oxigênio. Os ciclosilicatos, representados aqui por os tetraedros de sílica organizados numa cadeia fechada. Então nós temos um grande exemplar aqui das turmalinas, dos berilos, do próprio quartzo. Nós temos aqui a actinolita, que é um representante dos inosilicatos. Então veja aqui que você tem tetraedros como se fosse formando uma cadeia dupla. Nós temos as muscovites, que é um representante dos filosilicatos, com vários tetraedros formando como se fossem sanduíches. E por fim nós temos os feldspatos, que são aqueles materiais tridimensionais, né? Os tectosilicatos. Então, de uma forma como um todo, pessoal, vocês viram que as principais classes dos minerais, eles possuem suas propriedades, possuem sua identidade química associada ao radical aniônico, possuem a sua aplicação específica. Então, não se preocupem de ficar decorando cada uma dessas classes. Isso existe para a gente consultar, mas é importante que vocês compreendam qual é a principal divisão do reino mineral, ok? No mais, não deixem de revisar os nossos cartões de aprendizagem e valeu!